sejam bem-vindos ao Atabaque Podcast. Estamos começando hoje o nosso episódio número 1 com o nosso querido amigo Tom Nascimento, trazendo para nós aqui todo o ensinamento, toda essa bagagem aí, sua cultura com banda, com a sua africanidade toda, com tudo isso aí, né, que o Tom tem de maravilhoso para nós. Muito feliz de te receber, não podia ser diferente, o primeiro tinha que ter você envolvido aqui. E seja muito bem-vindo. Axé, Axé. Obrigado. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, meu respeito aos ateus. Tom, esse é um podcast sobre Umbanda, né, espiritualidade e cultura também. E a gente quer saber o que é Umbanda para você. Umbanda para mim, Umbanda na minha vida. Umbanda é acolhimento, Umbanda para mim é liberdade, Umbanda para mim é diversidade, é possibilidade, é conexão com a ancestralidade, é coletividade. A Umbanda é magia, Umbanda é sentido de vida para mim, sabe? Eu digo isso porque sou um inquieto, eu sempre pedi a Deus, falei assim, Deus, não me deixe ter religião não, pelo amor de Deus, não quero ter religião. Por quê? Porque a gente percebendo na história do Brasil, pelo menos, a gente vê o tanto que a partir da religião, especificamente falando na Igreja Católica, nos tempos do tráfico negreiro, e hoje em dia outras religiões cristãs, em nome de Deus, demonizam as pessoas pela cor da pele, por ser de outra religião, e mata a subjetividade das pessoas, mata a humanidade das pessoas, matou e mata. Então, e eu sinto Deus em mim, uma conexão com Deus, né? Não por ser bom, não é esse lugar, mas o tempo todo eu tenho necessidade de falar de Deus ou com Deus. E aí eu sinto também, sempre senti um chamado. E quando eu fosse falar no nome de Deus ou em nome de Deus, mesmo não me sentindo digno, eu não queria que ninguém desse mérito a uma religião. Ele está falando isso porque ele é católico. Porque ele é um macumbeiro, porque ele é evangélico. Não, eu estou falando porque o meu tambor está ecoando. Estou falando do que eu estou sentindo. Então, eu não queria que o axé que mora em mim ficasse preso a uma religião, a um dogma, sabe? Era isso. Mas eu me encontrei macumbeiro, me encontrei umbandista e me encontrei espiritualista. Essa é a minha caminhada. Interessante. E não é por acaso, né? Que Umbanda é a união das bandas. Sim. E a gente tem esse acolhimento mesmo com todo mundo. E a ideia é essa, né? A ideia da caridade, do amor e do acolhimento ali para todo mundo mesmo. Até as linhas de trabalho na Umbanda, elas são linhas de povos que foram excluídos de alguma forma, foram discriminados de alguma forma. A gente tem essa linha de pretos velhos que foram lá os nossos ancestrais, os nossos antepassados que também foram excluídos, que foram discriminados, que sofreram tanto. A gente tem os caboclos, que também vem dessa ideia dos índios, que são discriminados ainda. Os baianos, que têm essa ideia dos nordestinos, que ainda tem todo esse preconceito. Então, a Umbanda tem toda essa união das bandas. Não só os desencarnados, mas também os encarnados são muito bem acolhidos aí. A Umbanda, ela me conecta com a nossa mãe em comum, a África, né, como o berço da humanidade, e com todas as bandas, tem até aquela filosofia africana, né, o Ubuntu, ou Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, né, a minha vida só tem sentido na vida porque o outro existe, né. A Umbanda me traz muito esse lugar, então ela também, para mim, é África, né, nesse sentido mais primal do que é ser África, né, ela é amor. E foi muito marcante, lendo, estudando um pouco sobre as religiões, quando a gente percebe de novo, né, a coisa do preconceito, e preconceito com o desencarnado, né, com esse espírito de luz, e de repente uma religião, esse espírito vem para trabalhar, um preto velho, um caboclo, né, essas forças, né, divinas, e de repente são discriminadas exatamente porque a gente está muito condicionado, está material demais, ou a gente acha que sabe, né? Então, quando uma religião, no caso a religião espírita, né, kardecista, ao perceber um caboclo, ao perceber um preto velho com uma veste simples e fala que isso não pode ser um espírito de luz, e aí a Umbanda também que fala, basta,
Se você é, né? Venha como você é, né? Venha como você Que é. coisa mais divina do que isso, né? É. Braços abertos. Com certeza. Salve Você- um bando. eu gosto muito da sua ideia, né, da sua forma de levar e explicar sobre o tambor. Sim. Essa importância do tambor e como você vê o tambor. Eu gostaria que você falasse também sobre isso. Como você mesmo falou, né? A Umbanda chegou e mexeu, ele comeu o tambor. O que seria esse tambor? Para quem não sabe o que é, né? Então, eu escrevi o livro, eu recebi, eu conectei, eu captei uma história que é a história do tambor. E não é uma história antropológica, não é para falar o tambor nasce em tal lugar da África e é assim que toca. Ela veio assim para mim. Então é assim que eu estou repassando ela. Essa história que me veio, ela me veio fazendo uma contação de história para crianças de 3 aninhos. E eu fiquei muito impressionado com a forma que a história foi chegando, eu contando, e eles assim, que criança de 3 anos tem paciência de ouvir história longa. E eles estavam sentadinhos e ouvindo, e eu fascinado com essa energia. E esse tambor que chegou para mim, ele é o ser humano. A história diz que cada ser humano é um tambor, e cada ser humano tem um tambor dentro. E esse tambor não é igual, ele é semelhante, e ele tem ritmos variados, e cabe a esse tambor, mesmo eu tocando tum, 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 isso é tum, 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 tum. Então é outra levada, as levadas elas coexistem, assim como a natureza. Então o tambor, além do instrumento musical, salvo os atabaques, salvo as engomas, salvo as caixas de folia, todo tipo de percussão, todo tipo de tambor externo, mas o primeiro tambor, o mais sagrado na minha percepção, é o ser humano. É o coração, que é através do coração que a gente se conecta com a gente, com o próximo e com o que transcende, né? Então, a história do tambor é também sobre um resgate da minha conexão comigo mesmo. Uma vez que a gente está num planeta cheio de doutores, de gente que sabe, e muitas vezes, não que essas pessoas não saibam, mas a forma com que esses tambores ecoam podem silenciar os tambores. Então, quando um tambor se pronuncia para silenciar o outro, isso me preocupa, né? E aí você tem que fazer assim, você tem que ser assim, porque é assim que é assim. E que hora que eu vou poder ouvir o meu tambor e ouvir o que Zambi está dizendo para mim, o que Jesus está dizendo para mim, o que o Preshu está dizendo para mim? Está dizendo para mim, às vezes o que está dizendo para mim não é para o outro, né? Então, de novo, quando um tambor ecoa, é uma pessoa que fala, ou dizem que no início era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é o som. Eu sou um devoto do som e do mistério. Então, para mim, o tambor é o princípio de tudo. Que legal. Isso é muito interessante, né? Voltando um pouquinho no que é a Umbanda, que ela vem com essa ideia de amor e caridade, e é o que eu sempre tento focar e mostrar, né? A gente conversando um pouquinho, a gente fala, eu não sei se é Umbanda disso ou daquilo, eu sei que eu não sou Umbanda, eu não vou ficar me apegando se é disso, se é daquilo, de qual categoria de Umbanda. Eu sei que tem gente que chega lá e tá precisando de ajuda. Sim. E é isso, né? Escutar o tambor, escutar essas pessoas, entender, são pessoas, temos coração, e o meu coração tem que escutar aquilo ali. Se você se dispõe a ir para Umbanda, é entender que todos os corações são importantes, todas essas pessoas são importantes, além de ter uma religião, de ter uma formação, uma autorização, liturgia em si, para as coisas funcionarem, né? São pessoas. Eu digo porque às vezes eu já cheguei em lugares que a pessoa não pode nem conversar. Ela tem que ir em silêncio para uma fila, receber o passe em silêncio e ir embora para casa dela em silêncio. E como a gente vai entender isso, né? Que regra é essa? Que coisa é essa? É muito além disso que a gente precisa. E quando você fala isso, né? O tambor tem um toque, tem uma força, você sente isso. Eu acho que é justamente isso que a Umbanda vem para nos ensinar e que é importante a gente passar para frente. Ah, que bom. Tem a ver com liberdade e com a individualidade, né? Tem gente que concentra com barulho, com toque. Aquilo faz a pessoa centrar. Tem gente que quando ouve
ele perde quem está certo e quem está errado. Esse certo e errado é algo que me incomoda muito. Eu acho que é uma visão muito voltada para aquilo que o mundo ocidental prega, que a Europa talvez pregue, e como se a gente pudesse ser somente Só uma coisa. do bom, ou bom ou ruim. Quem é 100% bom, quem é 100% ruim, a gente acaba negando a sombra, né? Tipo, sem entender a oportunidade de entender que aquele tombo, aquela topada, aquele couro, aquele puxão de orelha, ou aquela bomba, ou sei lá, aquilo que a gente está falando que é o mal, de repente é uma oportunidade, e a gente... E quem é que decide o que é bom e o que é ruim também, né? Sim. Não tem como a gente ser 100% bom nem 100% ruim. E também não tem como a gente saber o que é o bom e o ruim, né? É a mesma coisa falar, o tom é alto, mas quem decidiu que essa altura aí é alta? Referente ao quê, né? Que vai ser... Referente ao que isso é bom ou ruim, né? Referente ao que você acha que é. Sim. Então é bem isso, né? Essa liberdade, não tem que ter uma autorização para achar isso ou aquilo. Uma outra coisa interessante que você começou a falar, que eu acho que é importante, é isso, é você com o seu sagrado. Sim. É escutar o meu tambor. As pessoas se perdem muito, eu vejo isso lá na vivência de terreiro, elas se perdem muito porque elas ficam um tempo enorme se afastando do que está escutando aqui para escutar alguém do lado de fora falando certo, é você agir dessa e dessa forma. Sim. E aí, quando você vê a pessoa, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho orientação para seguir. Sim. E aí, né? Se a gente estivesse naturalmente conectado com a nossa natureza, aquilo que vem de dentro de nós, o nosso sagrado estaria sendo alimentado ali por nós, né? O nosso tempo ali alimentando aquilo, a nossa dedicação, fluiria muito melhor. Muito melhor. Eu sempre pergunto, já ouviu o seu tambor hoje? Já ouviu o seu tambor hoje? A gente precisa de ouvir o nosso tambor. Às vezes, o sagrado, né, o divino está conversando com a gente, já deu a resposta, e a gente pega essa resposta através do sonho, da intuição, de cada um com o seu equipamento, né? E a resposta já foi dada e a gente está procurando, porque a gente não ouve o tambor, né? E aí vai ficando suscetível a essa correria que o planeta tá. E a gente tá muito doente mesmo, a gente está correndo muito e fazendo um barulho que não é música, é um barulho que não deixa a gente ouvir o som desse tambor, que está dizendo, Tom, para de beber, já deu. Às vezes, Tom, vai dormir. Sim. Aí já deu. Para de comer. O organismo, esse equipamento é muito completo, ele vai dizendo pra gente, a gente finge que não ouve, tá preocupado com o outro. E, assim, essa coisa do bom e do ruim, né, a gente é muito hipócrita. Eu percebi tanto que eu era hipócrita, uma vez a Loto, acho que era a loteria, tava dando 64 milhões. Uhum. Olha o que o hipócrita que pensou. Eu falei assim, bom, 64 milhões... Eu dou, olha só, eu dou 60 e fico só com 4. Ah, que ótimo. Primeiro, só 4? 4 milhões é pouquinho, né? Segundo, doaria mesmo? Terceiro, às vezes, aí foi a reflexão que o Sagrado me deu, né? Às vezes eu vou dar R$1 milhão para a Patrícia, que é minha irmã, que é minha amiga, minha tia. Quem disse que dar 1 milhão para alguém é bom? De repente, aquele 1 milhão foi o que fez aquela pessoa entrar para algo que acabou com a vida dela. Então, assim, essa coisa do bom e do ruim também é algo, eu acho muito complexo. Muito, muito. A gente está falando da Umbanda, desse acolhimento, de olhar para a pessoa, de sentir a pessoa, e que vem da África também, tudo isso. O que eu sinto, e que eu acho que você consegue perceber isso pelas coisas que você está me dizendo, é essa ideia de comunidade, de tribo, né? Um tudo de você tem que estar bem para eu estar bem, eu tenho que estar bem, mas se eu não ver o outro bem, não vai ter nem graça. Sim. E aí eu sinto isso, que a Umbanda, ela, de alguma forma, toda a sessão, ela ensina isso para nós. Quando a gente chega lá, e todo mundo tem que tomar passe para a reunião acabar. Né? Então, assim, não só eu que vou tomar passe e azar. Não, é todo mundo. E se chegar no final, tiver um passando mal ali, vamos todo mundo juntar e rezar para essa pessoa, né? E juntar ali, mentalizar as coisas para funcionar. Vamos trabalhar para que essa pessoa melhore ali, né? E não faz diferença quem seja essa pessoa. Quem é essa pessoa do final
Quem é que tem que tomar? Não existe isso. Ah, essa pessoa aqui, ela é mais bonita, então ela toma passe primeiro. Né? Essa pessoa é mais alta, essa é mais baixa, essa é mais loura, essa é mais morena. Né? Então, não faz essa diferença. Então, toda semana, toda sessão, à medida que o tempo passa, a gente vai sempre aprendendo isso. E eu vejo que às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender. Tipo assim, como assim? Eu tô sendo tão ajudada, ninguém tá nem me cobrando? Eu não tô nem pagando por essa ajuda. Todas essas pessoas que eu nem conheço estão todas rezando pra mim, estão aqui pedindo pra que eu melhore. Não tô entendendo isso. É triste demais. Isso não é lindo? Maravilhoso isso. E é de braços abertos para a pessoa do jeito que ela é. Né? Porque eu acho que a Umbanda entende, sim, então a Umbanda é num processo de cura, de alimento e de conexão da pessoa com ela mesma, de forma que ela vai graduando nessa, vou chamar de iluminação. Os espíritos kardecistas têm uma coisa que se chama reforma íntima. Eu acho isso muito lindo. E a Umbanda, o fazer da Umbanda tem muito esse espaço onde a entidade, quem orienta, te orienta, e há um respeito no tempo, né, dessa coisa de eu me melhorar, de eu atingir meu objetivo, independente de eu ser o dono da cidade, ou de eu ser a pessoa que está em situação de rua, todo mundo tratado da mesma forma, entre aspas, né, assim. A ideia é essa. E daí uma forma que eu digo assim, é porque a orientação que é dada para Patrícia é para Patrícia, a do João é do João, né? Exatamente. É porque a ideia desta ou qualquer outra religião é a elevação moral. Sim. Moral. Sim. Então não interessa seu cargo, sua orientação sexual. Sim. O que você está vestindo? Enfim, a ideia é sua elevação moral. Você entrou ali e você consegue pensar melhor na sua postura, que é isso, né, da reforma, como é que você está lidando com a sua própria vida, com o seu próprio templo, né, com o seu sagrado ali, você consegue melhorar do primeiro dia até um mês depois, 2 meses depois, um ano depois, já está ganhando. E você com você mesmo, né? Você já está ganhando. Então não tem isso, né, o certo, o errado, isso pode, isso não pode, é essa liberdade. Sim. Porque o importante é esse, é você com o seu sagrado, a sua conexão com o seu sagrado, a sua conexão com o divino, esse escutar o tambor, é isso, né? Sim. No final, é isso. E, inclusive, você tem esse papo de tambor. Sim. Então, a gente já tem tanta intimidade, tá tão conectado com essa coisa que é o respeito da vida como ela é, da fluência, que eu nem me apresentei. Para quem não me conhece, a gente está aqui nesse papo tão informal, tão de fluência, né? Eu sou ministro, a vida é sempre de fluência, aquilo que a gente não controla. E eu sou desses, assim, a coisa vai fluindo. Muitas vezes eu acabo quebrando o protocolo, me fazendo. Então, sim, eu sou o Tom Nascimento, cantor, compositor, escritor do livro A História do Tambor, do livro Apenas aos Mais Velhos, Apenas aos Mais Novos. E na arte de educação eu venho desenvolvendo projetos pautados no mundo negro, a partir do mundo negro. O que seria o mundo negro? É a consciência do Jesus negro, é a consciência que Jesus é, pensando do ponto de vista religioso, né? Da tribo de Judá, uma tribo preta. Mas antes disso, né? Da chegada de Jesus como um homem, a África é o berço da humanidade, a África é o berço da civilização, a África tecnológica. E então não é África, eu costumo dizer que não existe, não é uma frase minha, mas é uma consciência, existe África sem Brasil, mas não existe um Brasil sem África, né? Nem sem os indígenas. Então o Papo de Tambor é uma das atividades de um projeto maior chamado Só Novembro Não, o ano todo, porque as escolas e a sociedade teima em querer lembrar das pessoas pretas, que são mais de 50% da população no Brasil, somente no dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra. Então, o Só Novembro Não, o ano todo, é para dizer, eu sou negro o ano todo. Nós somos mulheres o ano todo, nós somos LGBT o ano todo, nós somos pessoas com deficiência o ano todo, nós somos gente, pessoa o ano todo. Então, já que o processo do racismo é estrutural e ele mata a gente no dia a dia, a cada minuto, numa fila de banco, no supermercado, numa oportunidade, num cabelo que tem que ser arrumado. Meu cabelo está arrumado, viu? Esse aqui é o cabelo de preto. Cabelo de preto é assim.
Pode ser assim, pode ser assim, pode ser de um tanto de jeito, mas o racismo ele vem batendo na porta da gente de várias formas. Então eu foquei, desenvolvi um trabalho com a minha equipe, Daiane Fiuza, parceira, e a gente pensou num projeto chamado Só Novembro Não, o ano todo. Você tem contação de história, tem palestra, show, formação de professores, e as ações são pensadas em 3 pilares: professores, alunos e comunidade. Né? E aí, o Papo de Tambor é esse lugar onde é pensado de gente para gente. É um lugar onde a gente está preocupado não com o professor que tem que saber ensinar, o aluno tem que saber aprender. Existe uma pessoa ali, existe um tambor ali que tem um toque. Qual que é o toque desse tambor hoje? Esse tambor professor e professora chegou, pegou, gastou 3 horas para chegar na escola, o marido, o filho tem problema. É uma pessoa, não é alguém que vai ficar só executando. Então, na nossa caminhada do Papo de Tambor, na luta antirracista, é um papo de gente, é para humanizar a relação, muito mais que trazer um conteúdo, sabe? Para além de estudar os conteúdos antirracistas, entender por que a gente está sendo racista, é entender que, às vezes, e muitas das vezes no Brasil, a gente tem comportamentos racistas de forma involuntária. Sim. Por exemplo, falando de mim, acho que sempre é importante falar das nossas sombras. Eu lembro do tempo, hoje eu frequento um bando, sou um bandista, sou um macumbeiro, entre nós a gente pode se chamar assim, mas houve um tempo que eu tinha medo da Umbanda, medo do candomblé. E eu cresci ouvindo que isso é do mal. Então, a minha formação, o Papo de Tambor, quando esse tambor for conversar com outros tambores, para negritar, para que ele entenda a boniteza do mundo, a boniteza da cultura negra, dessa cultura primeira, tem que partir dessa ideia de lembrar que eu tive medo. Se eu nunca tive medo, você que nunca teve medo, tem que saber que tem gente que tem. E por que tem? Chama-se racismo religioso. Né? Alguém, alguma religião, a estrutura do Brasil diz o tempo todo que se é de preto é ruim. Fizeram assim com o samba, fazem com o funk, fazem com as religiões de matriz africana. Sim. Então, assim, o Papo de Tambor é essa conversa de gente que tem música, uso dos instrumentos que eu tenho, o canto, o violão, o tambor, tem prosa. Sim. E tem várias atividades, poesia, mas sempre tentando voltar as pessoas para dentro do tambor delas, para que elas se pronunciem a partir do tambor delas. Então, assim, a Patrícia vai falar assim, mas eu acho que isso é do mal, sim, num Papo de Tambor. Por quê, Patrícia? Eu não vou falar, não, mas você está sendo racista. Você não pode dizer isso. Eu vou falar, e por quê? Entendi. Mas você já parou para pensar assim, existe isso, tantas pessoas estão morrendo por causa desse seu pensamento. E aí a gente vai construindo junto, de novo, os modos da Umbanda. É junto, é construção junto, não é socar um conteúdo e você ter que responder aquilo como na escola. Você decora para passar de ano. Não é esse lugar. Não é o letramento racial, né? Eu diria que é uma preparação para o letramento. O letramento ele é muito importante, mas se você... Sensibilização. Com o letramento, é uma preparação, porque às vezes o letramento, se a pessoa não estiver preparada, ela vai tratar como mais uma matéria, sabe, Patrícia? Ela vai tratar como algo que ela tem que decorar e vai resumir a luta antirracista em falar, por exemplo, a palavra que a gente evita, denegrir. Denegrir pode ser tornar negro, escurecer. Então a gente evita de usar essa palavra se for de forma pejorativa. Sim. Mas isso é só uma casquinha dentro da luta. Né? Tem gente que tem a minha idade, mais de 40, quase 50, tem 47 anos, que ainda tem a baixa autoestima nas relações profissionais, relações afetivas, e não tem noção que foi o racismo que criou isso. Porque as pessoas sofrem racismo muitas vezes sem perceber. Né? Na escola, eu não era escolhido para dançar quadrilha. Uma brincadeira de cair no poço, vocês são mais novos, vocês não vão lembrar disso, não. A gente nunca era escolhido. Tem alguns lugares que o racismo incide que não parece racismo. Vai ser simplesmente colocado de lado, né? No lugar da beleza. Sim. O preto no Brasil ele não é lindo, ele é simpático. As pessoas não falam, vai chegar agora uma mulher linda. Nossa, a mulher é maravilhosa. A maior parte de nós imagina alguém que não preto, vamos dizer assim, para não ser tanto escancarado. Isso é o racismo que faz com a gente. Então, assim, não é uma questão de culpa de alguém. É entender que o sistema, que o Estado brasileiro é racista
e que ele coloca as religiões afro de forma pejorativa. Uma reunião de prefeitura, por exemplo, quando você faz um culto ecumênico, normalmente você tem lá pastor, padre, às vezes um líder espírita, mas cadê um candomblessista, o pai de santo? Cadê um bandista? Cadê outras, né? O Estado é laico, né? Sim. Então não teria ninguém, ou teria várias representações. Isso também é racismo. Só que a gente não sabe o que é racismo. Eu entendo isso. Desses 20 anos trabalhando com arte e educação, a partir do mundo negro, a gente acha ainda no Brasil que racismo é branco e que não gosta de preto. Ou vice-versa. Isso é em outros lugares, isso existe aqui também. Mas o racismo aqui, ele faz de deixar cada um no seu quadrado. Ou seja, o lugar do preto não é ser dono das coisas, não é ser quem propõe intelectualmente. Quem foi que criou? Não, isso não é o lugar do preto, não. O lugar do preto é o lugar da força, o lugar da dança, do canto, já está posto, né? Mas quem que é o filósofo que pensou isso? Nunca é o preto. Então, é para a gente começar a pensar positivamente as Áfricas em nós. Meu amigo Tom, o que te levou para a Umbanda? Como que você chegou da Umbanda? Nossa, é um caminho tão longo, né? Porque eu passei 2 processos. Um processo do pesquisador, do que quer explicar, quer explicação. Naquele tempo, até 2014, eu ainda era mais cerebral. E eu sou ainda muito desconfiado, uma pessoa que está o tempo todo duvidando de tudo e acreditando em tudo. Mas eu não tratava do ponto de vista espiritual. Então, me levou primeiro, 2004, com a banda Berimbau, a banda que eu tive uma vivência muito grande com a cultura afro-brasileira, os congados, a Umbanda, o Candomblé, mas eu era visitante, então eu não tinha a questão da fé. Eu só falava que legal, que interessante, olha o mundo negro, que veio da África, aquela coisa que fica explicando, mas não tinha batido no peito, né? E em 2014 eu tive um encontro com o meu tambor interior, com a minha ancestralidade, enfim, com o que me guia, com todos os nomes. E a partir de 2014 para cá eu comecei a ir nos lugares, e aí eu no dia que eu fui até a Umbanda, talvez a Umbanda tenha chegado para mim, sabe, assim, porque aí não é um lugar, a Umbanda foi onde eu estava, a Umbanda estava também, para além da religião, sabe, espiritualidade, sentir o cheiro do café, os pretos velhos, os Exus, as entidades, era algo que me tornou feliz, me colocou feliz, porque eu comecei a sentir esse acompanhamento, esse cuidado fora dos lugares. Então, de 2004 até 2014 você foi um visitante e depois foi começando a te tocar, né? Sim. E você lembra aonde que começou isso? Lembro, sim. Não por coincidência, foi no seu terreiro, na sua casa, na sua rocinha, né? Eu me senti acolhido e falar, para quem dizer que não é da religião, tô achando que eu me encontrei aqui, me senti bem acolhido. Aqui é um lugar onde eu me sinto bem. E sou eu, olhando, desconfiando e falando, pô, tá fazendo sentido, tá batendo aqui. Lindo, que gostoso isso. E depois, no terreiro do Pai William, né? E 2020, 2021. Antes disso, eu tinha conhecido um terreiro lá em Nova Lima, que era o Pai Benedito de Aruana, que também são um lugar que me acolheu. Enfim, Umbanda. Dizendo assim, olha, como se fosse o candomblé, para mim, é o lugar onde eu conecto com a minha ancestralidade e não abro mão daquilo que é racional, que me fortalece para estudar a história de África, perceber a resistência da cultura africana no Brasil e no mundo através da oralidade. Está ligado à espiritualidade também, mas a Umbanda foi quem conseguiu deixar o meu lado racional descansado. Falei assim, filho, quieta, você não sabe. Aprende, receba, né? E foi através da Umbanda, que eu recebi a mensagem para perder o medo. Quando a gente quer controlar, a gente acha que controla, né? Eu pelo menos achava que controlava e queria controlar. De repente vem a dona Rosa Caveira, na Umbanda, e me fala sobre coragem. Ela diz, coragem não é a falta de medo, a coragem é o medo em movimento. E aí veio uma música que é assim, fala assim, o medo é um engano, seu moço
O medo é um engano, seu moço, 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 moço. Coragem, 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 você quer, você pode ser. Coragem, coragem, você consegue ver e vencendo, vencendo, vencer. O que seu coração lhe diz, o que sua canção já é. O que há na imensidão de um triz, na força de uma mulher. Coragem, 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 é a prima irmã da fé. Caminhos abertos, nunca foi fácil. Caminhos abertos, firma seus passos. Caminhos abertos, ouça bem o que ela diz. Coragem. Eu amo. A Umbanda me trouxe coragem. Ai, eu não dou conta, essa música é muito linda. Olha aqui, eu não sabia dessa parte, né? Que o lugar que tinha te despertado depois de tanto tempo, um dos lugares foi a nossa casa. Foi a primeira. Que bacana. Eu lembro de você chegando. Eu me lembro. Eu não me lembro de você chegando na nossa reunião de quinta, mas chegando na sessão da maca. Eu lembro de você chegando e que chegou uma pessoa, eu senti a energia ali forte, um colar. Você tinha um colar que chamou a atenção, que era o colar vermelho e preto. Sim. Você lembra disso? Você perdeu esse colar. Perdi. E você andava com aquele colar, eu falei, forte isso aqui, gostei. E eu, né, ali a gente trabalhava muito até de olho fechado, então não reparava as pessoas, enfim, mas a energia das pessoas entrando, né, algumas marcam. E eu lembro de você chegando, eu não sabia ainda quem era Tom Nascimento, eu não sabia sua história. E tava ali quase que canalizada ali o tempo todo, mas eu lembro disso. Sempre senti uma energia muito grande de Exu até perto de você. Sim. E aquele colar, eu sentia essa energia, você tinha aquele colar e eu achava muito forte. Lembro de você um dia na cozinha lá, me perguntando a diferença de Umbanda e Candomblé. E eu lembro que eu expliquei, depois eu descobri que você já sabia. Você queria era saber se eu sabia. Olha ele aí, ó. Mas eu expliquei. Nem sei o que, nem lembro mais também o que você achou do que eu expliquei. Eu expliquei lá o que eu sabia explicar, né? Sim. E depois eu falei, gente, o Tom sabe muito, por que ele tá me perguntando? Eu falei, acho que ele queria saber se eu sabia. E, enfim, né? Foram esse tempo todo ali, sempre senti essa energia muito boa e vendo as coisas, a gente do outro lado, né? Naquela posição de dirigente, com um olhar diferente durante as sessões, a gente enxerga as pessoas de outra forma, né? E a gente vai vendo, tem uma coisinha aqui, não tá enxergando uma coisinha ali, falta um empurrãozinho daqui, de lá. E o dia que eu fui no show Oferenda, e aí você falou que teve essa conversa com a Dona Rosa e cantou essa música, eu falei, pronto, agora ele achou, agora ele tá no plano. Tá no plano, tá no caminho, agora encaixou. E aí eu ainda fiquei, agora ele tem que ir e não se perder. Eu pensei muito nisso. E a minha oração sempre pra você é essa, que você nunca se perca. Porque o seu caminho, o seu plano é muito lindo. O seu talento é muito claro pra nós, né? Você não é uma pessoa despercebida, jamais. Onde você passa, a gente percebe que tem algo aí e isso não pode ficar fora do rumo, não. Tem que ter o rumo que não cabe a nós saber também. Eu sempre falo que cabe ao divino, ao sagrado, mostrar qual que é o nosso plano. E eu vejo que é isso. Você não pode perder esse rumo. Então, eu fico muito feliz. Eu adoro essa música. É muito bom. É legal você falar essa coisa da pergunta, né? Porque esse tempo todo pesquisando a cultura afro e tudo, uma das coisas que eu percebi é que tem gente tentando definir o indefinível, né? Tentando classificar o inclassificável. E eu talvez não, provavelmente era uma dessas pessoas. E quando eu perguntei, não era nem tanto para saber se você sabia ou não sabia, mas onde que eu estava entrando e eu ainda estava racionalizando a fé. Então, mais uma coisa que a Umbanda fez, porque não é sobre os conceitos, sobre os fundamentos que você lê, que é no caso o leigo, que está sendo
assistido ali, né? A gente não tem noção, pelo menos a minha percepção, de que Deus, que a divindade, que a entidade está trabalhando e que bobagem, né? Querer ainda. Então, a Umbanda, quando eu cheguei no terreiro, eu vi algumas coisas que, para quem fica estudando, e eu acho que tem que estudar sim, a cultura afro, pesquisar e ler, e eu vinha mais do candomblé, fui primeiro candomblé, depois da Umbanda, na questão dos estudos, eu tentava submeter, da mesma forma que o cristão submete a nossa religião à visão deles, então ele não entende a fumaça, ele não entende a bebida, e ele julga, eu também julgava a Umbanda. Eu falei, mas engraçado, essas pessoas não cantam em Yorubá, não cantam em língua africana, tem esse santo aqui que é branco, tem... E ficava racionalizando, assim, sabe? Eu falei assim, mas será que é Umbanda? Será que isso é afro, né? Essa questão de nem gritar. Será que é mesmo? Como é que é? Tem um lugar que é Umbanda que não aceita o tambor, né? E aí, era isso, assim. Aí, de repente, vem os recados sempre, né? Tem gente que chama de coro. Eu não ligo se esse coro. Mas eu gosto de entender que é o toque. Se o toque for um coro, é um coro de mãe, nem de pai. Né? Que a mãe não bate para machucar. Ela bate para falar assim, ó, aqui não, para educar, aqui não, você não pode, não deve. Às vezes deixa. Então foi um momento, a conexão, a pergunta contigo, a vivência lá, não foi em outro, de deixar o cabeção de Oxalá, que pensa, raciocina, e falar assim, sente. Você não está falando do tambor? Tambor é sentir, é pensar com o coração, é pensar com a alma. A Umbanda me ensinou, me incentiva, me inspira a não abandonar a cabeça e ir a... Não, mas é sentir, né? Tem que sentir. E aí eu me lembro de uma música que acho que fala um pouco desse lugar, né? Tem uma parte dela que fala que nem todo preto sabe a mágica, e eu não sabia a mágica, não sei ainda, mas eu já tive contato, né? Ela fala assim, nem todo sozinho é solidão, nem todo coração é paixão, nem toda reza tem fé, nem todo amado é amigo. Saravá, meu andor, meu tambor, meu axé. Mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor. Meu tambor é abrigo. Nem toda calma, menino, é paz. Nem tudo no homem é masculino. Nem todo reggae é pra já. Nem toda graça é pra riso. Saravá, meu andor, meu tambor, meu axé. Mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor. Meu tambor é abrigo. Nem tudo que é preto tá na África. Nem todo negro sabe a mágica. Mas anda que saravá, e sou contigo. Saravá, meu andor, meu tambor, meu axé. Mas amor é preciso. Saravá, minha dor, saravá, por favor. Meu tambor é abrigo. Já ouviu o seu tambor hoje? Ai, que lindo! Saravá! Saravá! Me Banda. Muito axé, pra gente fechar. Então, né? Maravilhoso, sempre. Me fala aqui, Tom, o que você daria de dica, assim, de cuidado, falaria para quem tá procurando uma Umbanda para ir, para quem nunca foi, o que você diria para essa pessoa, para ela ter uma direção, assim, de procurar o lugar certo? Ó, o que eu digo é, conecte com seu tambor interior, porque Deus, Jesus, Oxalá, Buda, Exu, seja qual for, Maria, Nossa Senhora do Rosário, o seu tambor, a sua conexão vai te guiar para o lugar que você precisa de ir e estar. Seja te guiando através de um amigo que te mostra o caminho, seja através da tecnologia, você vendo lá uma hashtag que fala eu vou nesse lugar, mas eu sinto e entendo que Deus, Kizambi, fala com a gente o caminho, e aí a gente tem que estar conectado com o tambor interior para perceber a dica, né? De repente você está conversando com alguém que tem já o lugar para te indicar, Isso. né? E veja. É verdade, com certeza. Completando isso que você disse, que a gente conversou bastante, né? Sempre escutando o seu tambor antes de escutar outra pessoa. Sim. Né? Porque às vezes você
tá sentindo de ir por um caminho, mas alguém de fora diz que é outro, e às vezes a pessoa passa anos, né, sendo aí perdido de onde tá, porque outra pessoa diz que o certo é esse terreiro e não aquele terreiro, é esse lugar, ou é aquele lugar, ou é essa religião, ou aquela religião. Sempre conectado, que com certeza o caminho certo você vai saber. Vai sim. E às vezes eu sou artista, né? Sou da poesia, da música, da subjetividade. E eu percebo que às vezes as pessoas, por mais que seja tranquilo para mim, e algo óbvio quase, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o coração como um tambor. Mas pensa, ele faz ele faz som, ele faz batuque. Quando eu tô querendo dormir, ele faz assim, ó. Quando eu tô muito feliz, ele chega a fazer... O tambor, né? Essa analogia, essa possibilidade da gente entender. Mas para quem é muito racionalista, fiquei sabendo recentemente que dentro do tambor tem neurônios. Ou seja, a gente não pensa só com esse cabeção aqui. A gente pensa também com o intestino, que tem neurônios. A gente pensa no coração. E para mim foi libertador. Porque enquanto eu pensava só com a cabeça, era muito limitante. Ou seja, não tinha Deus, era só o óbvio. E para aquilo que é mistério, para aquilo que já aconteceu com a gente não sabe explicar. Às vezes não precisa explicar. É só perceba, entenda e receba. Com certeza. Então, gratidão, foi ótimo inaugurar esse podcast com você, eu não tinha escolha melhor, então, muita gratidão, e deixa eu ver se foi muito, tem um presente aqui especial para você, de convidado especial, Nossa. Nosso Atabaque Podcast, né, estreando com o querido Tom Nascimento, então, muita gratidão Coisa mesmo. linda. Eu que agradeço a Zambi, agradeço a Deus. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Tom Nascimento Oficial, no Insta, no YouTube, Tom com M de música. E estamos lançando, né, livros, tá saindo um curta-metragem com a história do tambor. Enfim, todas as artes são bem-vindas. E eu queria terminar a minha parte cantando, mas Sim, deixa eu concluir aqui, a gente termina. Esse é o Atabaque Podcast, é um podcast voltado para Umbanda. Teremos vários temas, vários convidados, sempre abordando ali o que a gente precisa esclarecer sobre a Umbanda, essa religião e tudo que envolve a cultura africana, a cultura afro, a nossa cultura brasileira e tudo que, o quanto a Umbanda está presente ali no nosso dia a dia. Então, convido vocês a acompanhar as novidades, acompanhar o que está acontecendo no canal, nas nossas redes, para que a gente siga junto aí no aprendizado. Muito axé. Agora você canta para nós, para finalizar? Canto sim. Perceba a criança sem fé, noites repetidas nas mesmas marés. Perceba quem te prende na rede, quem que bebe a sua sede, quem que fala por vós. E qual verdade que te mente, e qual mentira que te vale, o que te engole dentro deste gole é iludir a sua paz. Perceba o que é só costume, se desarrume, desaperte os nós. Refaça seus passos, reflita seus atos. E não se condene, não se sinta só. Perceba, entenda, receba. Perceba e entenda, receba. Axé. Atabaque Podcast, coisa linda.